Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia a todos vocês. É, Vocês estão me vendo agora num domingo, eu nunca fiz live num domingo, mas é, eu achei importante falar sobre um assunto relacionado à fé, né? O que nós entendemos por fé e por que a fé necessita de obras, né? Obras de caridade. Sem essas obras de caridade, a fé é uma fé morta. Então, é, eu estou fazendo essa live porque no nosso canal no YouTube eu tenho recebido muitos comentários de pessoas de religião protestante é, questionando isso, dizendo: nós somos salvos pela fé, é, eu creio em Jesus, isso é suficiente, eu já vou para o céu e etc. Basta eu ter fé em Jesus Cristo, que eu já estou salvo, eu já vou para o céu. É, a paixão de Cristo já foi mais do que suficiente para lavar todos os nossos pecados, então nós não precisamos fazer nada, já estamos salvos. Então eu gostaria de rebater essa heresia protestante com argumentos calcados na própria Sagrada Escritura e também no magistério da Igreja. Então, eu gostaria de dizer inicialmente que, ainda para aqueles que acreditam apenas na Bíblia, né, na sola Escritura, que a fonte da fé é apenas a Sagrada Escritura, nós precisamos ler a Bíblia em sua totalidade. A gente não pode ler a Bíblia em trechos, assim, retirar trechos fora de contexto e afirmar tal coisa, né? Nós precisamos ler a Sagrada Escritura em sua totalidade, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento e o Novo Testamento confirma o Antigo. Então é sempre nessa forma complementar que nós devemos ler a Bíblia, né? Essa é a primeira premissa, até para quem acredita, quem é protestante acredita na sola Escritura, deveria ser assim, né? E se todos fizessem a leitura dessa forma, com certeza eles chegariam na verdade, que é a verdade trazida pela Igreja Católica, né? Inclusive foi a Igreja Católica que definiu todo o cânon da Bíblia, né? Até a Bíblia protestante, quem definiu os livros que estão na Bíblia protestante foi a Igreja Católica. Então, feita essa observação inicial, eu gostaria de falar sobre a fé e a necessidade de obras, né? Uma passagem muito citada pelos protestantes para justificar que basta a fé para você ser salvo é a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu vou fazer a leitura aqui e a gente começa a nossa discussão. Vou ler aqui. Antes eu só vou pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, né? É bom a gente sempre fazer isso antes de ler a Sagrada Escritura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito nesta manhã, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Todos os santos, padres da antiga Igreja, rogai por nós. Então vamos fazer a leitura aqui do versículo 8 do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Então essa é uma passagem muito utilizada pelos protestantes para justificar essa fé de braços cruzados, né? O protestante acredita que basta ele ter a fé
fé em Deus, que Deus é nosso Senhor, que ele já está salvo. E é assim, como diz Lutero, você, mesmo sendo com todos os seus pecados, você entraria assim disfarçadamente no paraíso, né? Como se fosse possível você entrar disfarçado aos olhos de Deus, né? Eu acho que isso eu não consigo entender como é possível pensar uma coisa dessa, né? Que você entra disfarçado no paraíso, né? Com o seu coração impuro. É daí que a nossa própria razão humana, ela nos mostra que não faz sentido você com um coração impuro, cheio de pecados e de egoísmos, você consiga entrar no céu. Para que você possa ver o Criador face a face, você precisa ser santo, estar santo, né? Para você poder ter a visão beatífica de Deus. Não tem lógica você, com um coração impuro, entrar no céu, como se o céu fosse a casa da mãe Joana, né? Então isso já não faz o menor sentido pela razão, não precisa nem ler a Bíblia para você chegar a essa conclusão. Então, feito isso, essa leitura, eu vou fazer uma leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. A fé sem as obras. É um contraponto, parece que é um contraponto ao que São Paulo está dizendo, mas não é, a gente vai trabalhar isso agora. A fé sem as obras. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, São Tiago foi muito claro nisso, né? Que é necessário ter obras também. E isso, aí você vai dizer, mas quem que está certo, São Paulo ou São Tiago, né? São Paulo fala que a gente não pode se ficar apoiado nas obras para se vangloriar, etc., né? Ele fala que na Epístola aos Efésios. Mas não, as duas passagens não se contradizem de forma alguma, porque a fé é um fundamento para que você faça as obras. E as obras, por outro lado, elas dão testemunho da sua fé. Como é que você diz que você tem fé se você não segue aquilo que Deus diz, a palavra de Deus, os mandamentos, né? Não quer ser amigo de Deus. Então, assim, uma fé sem obras ela é morta justamente por isso, porque não tem como você dizer que você tem fé se você não pratica o amor ao próximo, não faz as obras. Então é isso que São Tiago está dizendo aqui claramente. E isso complementa o que São Paulo disse na carta aos Efésios. É porque São Paulo quis focar na suficiência da morte e da ressurreição de Cristo para lavar os nossos pecados. Mas isso não tem nada a ver com você dispensar as obras, né? Essa é uma interpretação totalmente tacanha das Sagradas Escrituras, né? Então, não tem como eu dizer que eu tenho fé se eu não quero amar o próximo, se eu não quero mudar de vida, se eu não quero melhorar, se eu não quero ser santo, né? Como a Bárbara fala, não existe fé sem caridade. Essa é uma coisa que nós precisamos ter isso claro nas nossas vidas, né? Essa fé de braços cruzados é uma heresia protestante. E é uma heresia que pode te levar muito longe de Deus. Porque você pensa assim, Lutero falava assim, né? Peca com força e crê com mais força ainda, né? Ele dizia dessa forma. Isso, o que essa frase faz? Ela institui a hipocrisia religiosa, ou seja, eu posso ser um egoísta, fazer coisa errada, prejudicar minha família, ser uma pessoa egoísta, mas se eu creio em Jesus, eu estou justificado, se eu tenho fé. Isso não é ter fé, gente. Ter fé é você querer amar o próximo, você ter capacidade de amar. Esse pensamento de que basta essa fé vazia, de braços cruzados, é uma forma de você desacreditar o amor, porque nós temos capacidade de amar é, e de fazer o bem ao próximo. A gente só pode amar a Deus se a gente ama a Deus no próximo. É impossível.
E é necessário nós também nos comprometermos com os mandamentos de Deus, né? Você diz que tem fé, mas não cumpre os mandamentos. Você tem uma amizade com Deus, mas não quer obedecer ao que Deus diz. Isso também não faz sentido. Falar, Jesus é demais, Jesus é 10 e tal. Eu vejo nas redes sociais muita gente falando isso. Jesus é um cara legal, não sei o quê. Mas para a gente conhecer Jesus, a gente precisa entender o que Jesus diz para nós, né? E está na Sagrada Escritura, né? O que Jesus disse para nós aqui nos Evangelhos. Então, se a gente não segue o que está nos Evangelhos, a gente não pode dizer que a gente tem fé. Isso é uma fé morta. Então, essa é o que eu gostaria de dizer e dizer que não há nenhuma contradição entre as passagens da Bíblia, sabe? Essas duas passagens, a carta de São Paulo e a carta de São Tiago. Elas não devem ser entendidas como conflitantes, né? E aqui eu gostaria de ler uma passagem do Papa Bento XVI que trata sobre isso, que eu até coloquei aqui. Só um minutinho. Aqui o Papa Bento XVI diz: Deixemo-nos, portanto, alcançar pela reconciliação que Deus nos deu em Cristo, pelo amor louco de Deus por nós. Nada nem ninguém jamais nos poderá separar do seu amor. É a carta aos Romanos, né? Capítulo 8, versículo 39. Vivamos nesta certeza. É esta certeza que nos dá a força para vivermos concretamente a fé que realiza o amor, né? Essa fé ela tem que realizar o amor. Não tem como você dizer que você tem fé se você não quer aumentar a sua capacidade de amar. Você achar que já está tudo bem, já estou salvo, vou ficar aqui sendo a mesma pessoa que eu sou, não querer ser santo. Nossa vocação universal é ser santo. Isso está na Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Ficou claro isso para todos nós, que a vocação de todo cristão é ser santo. É nos configurarmos a Cristo. E isso não quer dizer que... Isso não está invalidando a suficiência da paixão de Cristo, dos sofrimentos de Jesus, que foram mais do que suficientes para lavar todos os nossos pecados. Nós não estamos contradizendo isso. Entendeu? Eu gostaria, nesse ponto, de ler uma passagem de São Tomás de Aquino, desse livro aqui, Meditações para a Quaresma, que é um livro excelente, eu recomendo. Inclusive no aplicativo Pocket Terço tem todo o conteúdo das meditações para cada dia da Quaresma, e ler o que o doutor Angélico nos diz é muito edificante. Vale muito a pena. E ele explica isso, que os sofrimentos de Jesus foram mais que suficientes, mas isso não quer dizer que nós não precisamos oferecer alguma reparação pelos nossos pecados que nós estamos cometendo. E ele explica isso de forma em etapas. Aí eu gostaria de ler isso aqui e encerrar nossa live, porque era mais para responder a essas heresias que eu quis falar aqui, porque eu vi que isso é uma praga no mundo, sabe? Esse tipo de pensamento, e isso é muito perigoso. Então, essa meditação foi da sexta-feira da terceira semana da Quaresma, e diz: pela paixão de Cristo fomos libertos da pena do pecado. Então ele diz aqui, pela paixão de Cristo fomos libertos da sujeição à pena que o pecado exige. E isto de dois modos, direta e indiretamente. Diretamente, na medida em que a paixão de Cristo obrou reparação suficiente e mais que suficiente pelos pecados de toda a humanidade. Ora, uma vez feita a reparação suficiente, a sujeição à pena mencionada é abolida. Então Jesus lava todos os nossos pecados, né? Inclusive das penas que nós merecíamos pagar, né? Indiretamente, na medida em que a paixão de Cristo é causa da remissão do pecado, e é do pecado que advém a sujeição à pena mencionada. As almas no inferno, no entanto, não foram libertas pela paixão de Cristo,
pois que ela só produz seu efeito naqueles a quem ela se aplica por meio da fé, da caridade e dos sacramentos da fé. Portanto, as almas no inferno que não estão unidas à paixão de Cristo dessa maneira não podem receber seus efeitos. Ou seja, a nossa salvação, ela está aí. Jesus já salvou todo mundo, mas nós temos que tomar posse dessa salvação. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que ficar de braços cruzados. Se a gente ficar de braços cruzados no nosso egoísmo, no nosso pecado, nós corremos o risco de ir para o inferno. Continuando. Ora, ainda que estejamos livres da sujeição à pena específica que exige o pecado, há, no entanto, uma pena ou uma penitência que se impõe ao pecador arrependido. Pois para que o efeito da paixão de Cristo seja pleno em nós, é necessário que nos conformemos a Cristo. Conformamo-nos a Cristo por meio do batismo, conforme é dito por São Paulo. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Essa é a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, né? Daí que nenhuma penitência por reparação é imposta àqueles que são batizados. O batismo ele tem o efeito de lavar todos os nossos pecados, inclusive as penas, né, que a gente teria que cometer. Por exemplo, uma pessoa é batizada aos 30 anos, né, ela já cometeu milhares de pecados e o batismo anula tudo isso porque nós morremos com Cristo e renascemos com Cristo no batismo. Isso aqui é para isso que serve o batismo, é para nos tirar. Ele tira o pecado original, ele nos tira das garras de Satanás. É para isso que exige o batismo. E por isso que nós temos que batizar nosso filho assim que ele é bebê, para nós darmos essa graça efetiva do batismo, que provém do sacramento, né? Não tem que esperar a pessoa ficar velha e decidir se quer ser batizada. Você quer tirar seu filho das garras do demônio hoje ou daqui a 30 anos? É uma pergunta que a gente tem que fazer para os católicos, né? Tem gente que tem esse pensamento, não, vou deixar meu filho decidir, quando ele tiver 18 anos, se ele quer ser batizado ou não. Isso é totalmente contrário ao que a igreja ensina. Então vamos continuar aqui. O que o Santo Tomás diz? Pela satisfação operada por Cristo, estão totalmente libertados. Porém, porque Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, e apenas uma vez, o homem não pode, por uma segunda vez, conformar-se a Cristo pelo batismo. Então não tem como você ser batizado 2 vezes e ser libertado de todos os seus pecados, das penas de seus pecados de novo. Você é batizado só uma vez, justamente porque Cristo morreu apenas uma vez, né? Portanto, aqueles que depois de batizados voltam a pecar, devem conformar-se a Cristo em seu sofrimento, através de algum tipo de penitência ou sofrimento que suportem em suas próprias pessoas. Ou seja, quando você suporta um sofrimento e uma penitência, você está amando. Isso é uma obra espiritual também, né? O que se coaduna com tudo aquilo que eu falei sobre as cartas de São Paulo e São Tiago. Se a morte, que é uma pena devida ao pecado, continua existindo, a razão é uma só. A satisfação operada por Cristo produz seu efeito em nós na medida em que somos um só corpo com Ele, do mesmo modo como os membros são um só corpo com a cabeça. Ora, é necessário que os membros se conformem à cabeça, né? Nós somos o corpo de Cristo, a Igreja Católica, né? Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, nós somos o corpo, nós temos que nos conformar à cabeça que é Jesus Cristo, né? Donde que, se Cristo teve antes, com a graça em sua alma, de sofrer em seu corpo e chegar à sua gloriosa imortalidade através da paixão, assim também deve ser conosco, que somos seus membros. Então nós estamos aqui no mundo, se a gente quiser viver aqui sem sofrer, a gente está errado, não é isso que a igreja diz. Nós temos que padecer um pouco aqui na terra, né? Sofrer pelo nosso irmão, pelas injustiças e tudo. Então, justamente para nós nos conformarmos a Cristo. Pela paixão, somos verdadeiramente libertados de todo castigo, mas de tal modo que é primeiro na alma que recebemos o espírito de adoção filial, por meio da qual somos listados entre os herdeiros da eterna glória, enquanto ainda detemos um corpo que pode sofrer e morrer. É apenas mais tarde, quando tivermos nos conformado a Cristo por seu sofrimento e sua morte, que seremos levados à glória da imortalidade.
Então, por isso que nós temos que morrer, mesmo depois de Jesus ter vindo aqui, né? Nós ainda morremos fisicamente, né? Mas nós nunca vamos morrer espiritualmente. Justamente esse sofrimento físico é para nós nos conformarmos a Cristo da mesma forma como ele veio aqui sofrer. São Paulo assim o ensina quando diz: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, assim, essa cultura de ficar fugindo do sofrimento a qualquer custo não existe para quem é católico. E essa fé sem obras também não existe. É uma fé morta, é uma fé falsa, é uma fé hipócrita. Então, era isso, essa pequena live que eu gostaria de fazer. Eu agradeço a todos que entraram aqui, acompanharam. E gostaria também de fazer, encerrar fazendo uma oração, né? E lembrar, né, que a gente precisa abraçar a nossa cruz, né? Fugir da cruz não se coaduna com um pensamento de um cristão, né? Se a gente acredita num Jesus Cristo crucificado, a gente tem que abraçar a nossa cruz e seguir Ele. E não ficar de braços cruzados aqui, achando que Jesus Cristo já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada. Sabe? Isso é uma grande heresia e precisa ser combatida dentro da Igreja Católica, porque muita gente tem esse pensamento, né? Então vamos fazer a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou e depois fazemos a saudação angélica da Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a todos que acompanharam, agradeço muito. Convido vocês, a quem chegou no meio, assim, às vezes pegou o bonde andando, que assista a live que eu vou deixar aí no IGTV, que eu acho que essa reflexão vale a pena para todos nós, ainda que nós já saibamos isso, mas é sempre bom nós voltarmos a pensar sobre isso, tá? Obrigado, Daniele, obrigado, Aninha, obrigado por ter acompanhado aqui. É tão bom ver nossos amigos aqui acompanhando, Luiz, Bárbara, Julinho Cordeiro, Gisele, muito obrigado, viu? Lívia. Bom, se eu esqueci de alguém, me desculpe aí, mas foi que eu consegui ver aqui. Um grande abraço, fiquem com a paz de Deus. Bom domingo.